Talvez você esteja lutando há muito tempo por uma causa e sente que não consegue sair do lugar e não sabe o porquê disso. A resposta para esse tipo de situação está numa força que vem do alto e ela se chama Espírito Santo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, sempre sejam louvados. Eu sou a irmã Maria Filomena do Instituto Hesed e é com muita alegria que eu acolho você aqui no primeiro dia da nossa novena de Pentecostes, onde vamos clamar poderosamente a força e o poder do Espírito Santo. E hoje você vai entender de uma vez por todas o porquê você precisa do Espírito Santo em todas as suas lutas e batalhas, hoje mais do que nunca. Então prepara o seu coração para um verdadeiro encontro com Deus e aproveita já agora para apresentar ao Senhor todas as suas intenções, as preces do seu coração aqui nos comentários. E agora vamos juntos, com muita fé, rezar essas orações iniciais próprias desta novena. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Oração para antes da meditação. Ó Espírito Divino, que a Igreja chama de Criador, não só porque o sois em relação às criaturas, mas também porque, ao suscitar nas almas pensamentos devotos e santos sentimentos, criais nelas a santidade que é vossa obra. Que vossa virtude benéfica também seja derramada sobre nós e, enquanto vos honramos com esse exercício devoto, dignai-vos visitar nossas mentes e nossos corações com a luz e graças celestiais, de modo que nossas orações se elevem agradáveis a vós, e de vós nos desça a abundância das misericórdias divinas. Amém. Depois da ressurreição, a Sagrada Escritura nos conta que Jesus ainda ficou peregrinando nesta terra com seus apóstolos e discípulos durante 40 dias. E ao final desses 40 dias, se elevou aos céus. E ao se elevar aos céus, ele nos faz uma promessa. E mais do que uma promessa, ele dá uma ordem para nós. No primeiro capítulo do livro dos Atos dos Apóstolos, Jesus nos diz o seguinte: Jesus ordenou-lhes que os apóstolos não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem ali até o cumprimento da promessa. E que promessa é essa? A palavra nos responde mais adiante. Porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui poucos dias. Olha só que interessante. Ao rezarmos a novena de Pentecostes, nós não estamos simplesmente rezando mais uma novena. Nós estamos obedecendo a uma ordem de Jesus. Nós estamos rezando a primeira novena rezada pela Igreja, porque foi o próprio Cristo que falou para os seus discípulos, antes de subir aos céus, que eles permanecessem ali, unidos em oração, até o cumprimento da promessa. E essa promessa consiste no verdadeiro batismo do Espírito Santo. Então, quando nós rezamos durante 9 dias, clamando ao Espírito Santo, nós estamos obedecendo ao chamado de Jesus, honrando uma tradição antiquíssima da Igreja, porque foi a primeira novena rezada pela Santa Igreja, e estamos esperando confiantes o cumprimento de uma das mais lindas promessas de Jesus, o batismo no Espírito Santo. E para aqueles que se sentem fracos, Jesus ainda revela mais adiante no mesmo capítulo que o Espírito Santo virá e lhe dará forças para conseguir continuar firme na fé, vencedor nas suas batalhas e unido a Deus nessa missão de propagar o reino de Deus nesta terra. Então, esta é a nossa missão ao rezar esta novena, clamar o Espírito Santo para renovar a face da terra e para lhe ajudar em todas as suas lutas e batalhas, para você sair do lugar. Nós não podemos nada sozinhos, tudo o que podemos pelo poder e pela força do Espírito Santo. E com ele você vai poder tudo aquilo que você mais deseja, tudo aquilo que você mais necessita será possível quando você receber de coração aberto este batismo no Espírito Santo, ao qual vamos clamar juntos nesta novena. Jesus sabia que na sua caminhada você iria passar por momentos de fé morna, de falta de direção, falta de força interior. E é justamente por isso que ele nos envia o Espírito Santo, este Consolador que nos consola e nos traz força para continuarmos fiéis até o fim. Para quem quer viver como um legítimo cristão, o Espírito Santo não é opcional. É Ele quem vai lhe dar luz, discernimento e coragem para seguir na sua caminhada até o fim e ser vencedor em todas as suas batalhas.
Então, para clamarmos com força este Espírito Santo, vamos juntos rezar as orações próprias desta novena, composta pela agora Santa Helena Guerra, esta grande apóstola do Espírito Santo dos nossos tempos. Ó Espírito Divino, vós sois toda a nossa bondade e tudo o que necessitamos, mas quão grande é nossa insensatez em não vos invocar, e a ingratidão com que colocamos no esquecimento os vossos incessantes benefícios, mas infinitamente maior é a vossa bondade para conosco. Vós sois o amor essencial de Deus, e não podeis rejeitar as súplicas das almas arrependidas que retornam a vós. Sim, amor eterno, timos, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se essa oração tocou seu coração, comenta aqui embaixo, vem Espírito Santo, e compartilha esse vídeo com 3 pessoas que você ama e chama mais gente para rezar conosco o segundo dia da novena, onde nós vamos descobrir como Jesus faz para nos derramar este Espírito Santo em abundância. Deus abençoe você e eu aguardo você aqui amanhã para rezarmos juntos mais um dia dessa novena. Tchau, tchau! Você já parou para refletir na verdade de que o Espírito Santo mora dentro de você? E ainda mais, parou para pensar em qual foi o preço que precisou ser pago para que o Espírito Santo fosse o doce hóspede da sua alma? O preço para que isso fosse possível foi simplesmente o maior gesto de amor de toda a humanidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, sempre sejam louvados. Eu sou a irmã Maria Filomena do Instituto Hesed e hoje nós estamos no segundo dia da novena de Pentecostes e vamos mergulhar profundamente no mistério sobre como e por que Jesus preparou tudo para que você fosse o hóspede, a sua alma fosse a casa que acolhe o Espírito Santo, que é o hóspede da sua alma. Por isso, para melhor nos adentrarmos nestes mistérios divinos, convido você a invocar agora comigo a presença do Espírito Santo com as orações próprias para este dia da novena. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Oração para antes da meditação. Ó coração amantíssimo de nosso Salvador Jesus, que nos ama infinitamente e quer que participemos de todo o seu bem, não renunciou ao trabalho e à dor para nos conceder o maior de todos os bens, que é o seu Espírito Santo. Um dia ele disse: eu vim para trazer fogo à terra, e o que mais quero senão que esse fogo já seja aceso? Ó, como bom Jesus anseia para ver aceso em nós o fogo divino do Paráclito, que santifica e, de certa forma, deifica os remidos. E, no entanto, não lhe pareceu demasiado pedir isso gemendo ao Pai, com súplicas ardentes, com suspiros e lágrimas, e com a voz de 1000 feridas abertas, implorando-nos que recebêssemos com o derramamento de todo o seu sangue e com o sacrifício de sua vida. O pecado havia tirado o Espírito de Deus do homem, e as expiações e a morte do homem, Deus o chamaram de volta para nós. Mas quem pode compreender o que essa grande obra custou ao Salvador do mundo? Ó minha alma, se você refletisse frequentemente sobre essa grande verdade, quanto apreciaria o dom do Deus Altíssimo, aquele dom que seu Jesus mereceu para você com tantas dores. Amém. No Evangelho de São João, ao se despedir dos seus discípulos, Jesus lhe disse: é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Mas se eu for, eu vou-lo enviarei. Essa passagem sempre falou muito forte ao meu coração, porque eu ficava imaginando, o que pode ser melhor, como a ida de Jesus pode ser melhor para nós do que a presença dele permanecer aqui na terra conosco? Jesus preferiu e revelou que era melhor para nós vivermos aqui na terra com a presença do Espírito Santo do que com a sua própria presença encarnada. É claro que nós sabemos que o mistério da Santíssima Trindade encerra um só Deus, mas eu sempre me perguntei o porquê Jesus preferiu subir ao céu para enviar o Espírito Santo. E a verdade está em algo muito profundo. Deus quer que vivamos o céu já aqui na terra. Ele podia simplesmente ter nos libertado do pecado morrendo na cruz e já teria sido suficiente.
mas Ele quis que nós vivêssemos aqui uma vida no Espírito, uma vida transformada interiormente. Muitas vezes nós esquecemos que para que o Espírito Santo possa estar conosco e nos fazer felizes, foi preciso que Jesus fosse até o fim, que Ele morresse na cruz, ressuscitasse e subisse de novo ao céu, para que a nossa vida fosse transformada de dentro para fora. E hoje, se nós podemos viver uma vida feliz aqui na Terra, é graças ao Espírito Santo, que é a alegria da nossa alma. O Espírito Santo é exatamente este selo da nova aliança. Se não houvesse ascensão, não haveria Pentecostes. E é por isso que nós precisamos olhar para a cruz e entender. Foi por amor. Foi por amor que Jesus morreu para que eu pudesse ter o Espírito Santo dentro de mim e seguisse até o fim. Por isso, para clamar este Espírito Santo com muita força e poder, convido você a rezar junto comigo as orações próprias para este dia da novena, seguindo a novena composta pela Santa Helena Guerra, que foi uma grande apóstola do Espírito Santo nos nossos tempos. Segundo dia. Os benefícios da redenção são de infinita excelência, mas o que é o cumprimento e a coroa de todos eles é a infusão do Espírito Santo de Deus nas criaturas. O bom Jesus, a quem custou tão caro enriquecer-nos com tantos bens, não sejam vãos para nós as dores que sofrestes para colocar em nossos corações o fogo bendito do vosso Espírito. Aqui está o nosso coração, purificai-o, santificai-o e acendei-o com esse fogo divino e nunca o deixe se apagar. Que o vosso ardor esteja sempre vivo e ativo em nós. E agora que o mundo se tornou tão frio e sem amor, e é dominado por um espírito contrário ao Espírito Santo, que os verdadeiros fiéis se levantem corajosamente, e por meio da oração, da palavra, do exemplo e de todo esforço de caridade e zelo, que eles se esforcem tanto que vosso Espírito Santo possa novamente iluminar todas as mentes, inflamar todos os corações e reinar em todas as vontades. Amém. Oração para todos os dias. Ó prometido e ansiado Consolador, Espírito Santo, procedente do Pai e do Filho, que ouvindo a oração unânime dos discípulos do Salvador, reunidos fraternalmente no cenáculo, desceu para consolar e santificar a Igreja nascente. Sede propício também às nossas súplicas, reacendei vosso fogo divino nos corações dos homens, fazei brilhar vossa luz até os confins da terra, e chamai de volta ao seio da Igreja, Mãe de Roma, todas as igrejas dissidentes. Ó Espírito Santo, que sois o amor, tende piedade de tanta desgraça e de tantas almas perdidas. O que Davi profetizou se torne realidade em breve. Enviareis vosso Espírito, que nos fará como novas criaturas, e assim renovareis a face da terra. E nós, de tão consoladora profecia, formando uma oração, como nos ensina a Igreja, com plena confiança repetimos: enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você sabia que Jesus tinha ido até o fim para poder comprar para nós este privilégio de ter o Espírito Santo dentro do seu coração? Então comenta aqui embaixo: obrigado, Senhor Jesus, mandai o seu Espírito Santo. E eu aguardo você aqui amanhã para rezarmos o terceiro dia da novena, onde vamos suplicar pelo dom da sabedoria, e você vai descobrir o porquê você precisa tanto deste dom. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.